Olá, boa tarde. Meu nome é Léo Simão e eu estou aqui para falar com você, empreendedor, pequeno empreendedor, médio empreendedor, seja do setor de tecnologia, do varejo, comércio, enfim, todo aquele empreendedor que hoje não sabe o que fazer, não sabe como superar essa crise do coronavírus. Hoje nós estamos passando no Brasil e no mundo um momento de muita apreensão, um momento que a gente não tem respostas. São muitas perguntas e não temos respostas. Deve ficar de quarentena, deve trabalhar, o que deve ser feito? E não é sobre isso que eu quero falar aqui. Eu quero falar sobre o que a gente vai ter que fazer após o coronavírus, após essa crise passar. Porque vão existir falências, vão existir mortes, vão existir medo, vão existir uma série de problemas, mas que nós empreendedores não podemos ficar parados, ficar paralisados pelo pânico, sem saber o que fazer. A gente tem que aproveitar esse tempo que nós temos hoje, que nós estamos sendo obrigados a ficar em casa, para se preparar, para assim que a gente superar essa fase, a gente poder tirar esse atraso, poder correr atrás e conseguir salvar nossas empresas e nossos empregos. Então, eu queria dizer uma coisa. Se tem uma certeza que todos nós temos, é que essa crise vai passar. Talvez hoje a gente esteja com medo, inseguro, sem saber quando, daqui um mês, 2, 3, 4, a gente não sabe. Mas ela vai passar, em algum momento essa crise passa. Todas passaram na história da humanidade. Não existe mal que dure para sempre, nem bem que nunca acabe. Então, assim, ela vai passar. Então, o que a gente tem que fazer hoje é nos preparar para, assim que ela passar, a gente estar preparado para a gente tirar esse atraso e correr na frente das nossas empresas. Tem essa frase do Heráclito, tudo é passageiro, a única constante é a mudança. E eu, sinceramente, acredito muito nisso. Então, agora nós vamos falar sobre o dia após o coronavírus. Vamos dizer que daqui 30 dias acabou a pandemia e a gente vai ter que voltar para nossas empresas e salvar a empresa que vai estar numa situação muito difícil. O que a gente faz? Existe uma certeza para todos os empreendedores nesse momento. O que esse empreendedor vai precisar para salvar a sua empresa? Caixa. Todo empreendedor que quiser sobreviver após esse período de crise, mesmo fora dos momentos de crise, se tem uma necessidade que o empreendedor tem, é caixa. Ele vai precisar de caixa. E como conseguir caixa no momento de crise? Onde a gente vai conseguir recurso? É sobre isso que eu vou falar neste vídeo e nos próximos vídeos que eu vou apresentar nessa Masterclass. Sobre como o pequeno e médio empreendedor tem condição de conseguir recurso e conseguir caixa, seja no momento de crise, seja no momento onde a economia está indo bem. As empresas maduras, as grandes empresas, elas conseguem caixa através de bancos. Então, os grandes bancos emprestam para elas. Existe uma série de linhas de crédito, linhas de financiamento, BNDES, desconto de recebíveis, antecipação. Elas têm um ativo que elas podem dar em garantia para pegar empréstimos. Então, para uma grande empresa, para uma empresa madura, ela consegue linha de crédito. Ela sempre conseguiu. Ela tem um histórico de vida, esse histórico permite com que os bancos deem uma linha de crédito, ela consegue capital de giro, ela consegue uma série de linhas de financiamento. Agora, o problema é quais são as opções de crédito para as novas empresas, para as pequenas empresas e para as médias empresas. Quais são essas opções de crédito? Nós vamos falar agora na próxima parte desse vídeo. Antes, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Léo Simão, eu sou de Uberlândia, Minas Gerais, mas me mudei para São Paulo há quase 30 anos, mas não perdi o sotaque, como você pode perceber. E eu já tive algumas empresas onde já foram investidos, somados, mais de 600 milhões de reais no crescimento e no desenvolvimento dessas empresas. Eu quero contar para vocês como que eu fiz isso, como que eu consegui captar recursos numa série de áreas diferentes, tecnologia, comércio, construção civil, como que eu consegui fazer isso. Como que eu consegui viabilizar meu sonho das minhas empresas com o investimento de investidores, sejam eles investidores estratégicos, family offices, amigos que resolveram investir no negócio junto comigo, ou venture capital, enfim,
toda a gama de investidores que eu já pude contar até hoje, como que eu consegui fazer isso. A BB Store, nós nos tornamos líder do setor de produtos para bebês. Em 2015 nós adquirimos nosso maior concorrente e ganhamos uma série de prêmios da mídia. Fomos reconhecidos como empreendedor do ano pela Globo, pela Endeavor, onde eu sou mentor e empreendedor Endeavor, Ernst Young, e uma série de reconhecimentos e de mídia que vieram de um trabalho muito árduo, muito duro e sério que a gente teve com o crescimento das nossas empresas. Eu quero mostrar para vocês como que a gente conseguiu sair de uma casinha dessa na Pompeia, em São Paulo, em 2010, e chegar com uma operação com quase 12 mil metros quadrados de galpões, com 50 mil itens de produtos, entregando isso em todo o Brasil. Como que a gente conseguiu recurso para viabilizar esse negócio. Então, como eu disse, desde a área de loteamentos, a área agrotech, jogos online, construção civil, comércio de moda, eu já tive negócio em todos esses setores. E em todos eles, eu, graças a Deus, pude contar com algum investidor para viabilizar esse negócio. E eu quero mostrar para você, empreendedor, como que você consegue fazer isso. Qual que é a maneira de se conseguir esse tipo de investimento. Agora, meu início não foi fácil, meu início foi muito difícil. Eu brinco que eu não comecei do zero, eu comecei do menos 10. E por que eu comecei do menos 10? Porque logo que eu me formei, eu fiz engenharia de produção e acreditei que eu fosse trabalhar com meu pai, que tinha uma grande construtora na época. Era uma empresa que já tinha 30 anos, era uma construtora que tinha milhares de funcionários. E assim que eu me formei preparado, imaginando que eu fosse trabalhar na empresa da família, a empresa não resistiu e quebrou, logo no meu primeiro ano de formado. Então foi um baque muito difícil, foi muito duro para mim, para a família, ver uma empresa com mais de 30 anos, de repente fechar, não resistir e fechar devido às sucessivas crises que vinham tendo na economia. Então, eu percebi que na vida algumas vezes a gente acha que as portas estão se fechando, a gente acha que tudo acabou. É um momento parecido com o que nós estamos passando hoje. Mas o que a gente percebe é que de repente se abrem novas portas e novas oportunidades na nossa frente. Só que enquanto a gente está nesse momento difícil, que foi o momento que eu passei logo que eu me formei, que a empresa do meu pai quebrou, eu não sabia o que ia acontecer. Eu estava com medo, eu estava com pânico, eu não sabia o que fazer. Mas eu tive que lutar e seguir em frente. Mas com muita luta eu superei esses momentos difíceis. Tive negócios que não deram certo, tive alguns que deram muito certo e fui elaborando ao longo do tempo e desenvolvendo uma metodologia de extrair a melhor ideia do seu negócio, do projeto e colocar isso de maneira com que seja atraente e seja interessante para o investidor e para um novo sócio que entra na empresa. Em Harvard, onde eu cursei o OPM, que é um MBA para empreendedores, CEOs e fundadores de empresas de todo o mundo, eu tive a oportunidade e o privilégio de aprender com alguns dos melhores professores do mundo sobre negociação, elaboração de plano de negócios, metodologias de criação de empresas. E eu quero compartilhar com você, empreendedor que está começando agora ou que tem uma pequena e média empresa, tudo que eu aprendi para que você consiga também superar esse momento de crise que nós todos estamos passando. Eu quero passar isso para você de forma que fique fácil seguir. Então, para isso, eu criei o que eu estou chamando de método 1 em 100. O que é o método 1 em 100? O método 1 em 100 é um método que vai te ajudar a captar até R$1 milhão em 100 dias. E por que é R$1 milhão? De onde que eu estou tirando esse número? Porque para quem é a turma de tecnologia, isso entra no investimento anjo, 200, 250 mil dólares. E para quem é a turma de comércio, serviços, negócios tradicionais, até essa faixa de R$1 milhão, o trabalho que você vai precisar fazer de elaboração da ideia, do business plan, do modelo de negócio, do plano de negócios, é o mesmo. Então, o prazo entre a gente conseguir elaborar todo esse material, extrair esse valor e fazer uma captação de sucesso, geralmente é em torno de 90 a 100 dias. Então eu vou passar isso para você, produzir isso com todo carinho para ajudar, eu quero dar a minha contribuição para conseguir ajudar todo empreendedor
que está passando por dificuldade agora nesse momento do Brasil. Então agora nós vamos falar sobre os tipos e as possibilidades de investimento para as pequenas e médias empresas. Bom, nós falamos que as grandes empresas têm os bancos, tem o BNDES e tem algumas linhas que ela consegue ter crédito para crescer seu negócio. Mas e as pequenas e médias empresas ou as novas empresas? O que elas conseguem? Quais são as alternativas de crédito que essas empresas têm? Então, a primeira alternativa, recurso próprio do empreendedor. Tem empreendedor que já trabalhou por muitos anos, fez um seguro, tem o seu FGTS, tem as suas poupanças, ou em alguns casos raros, minorias, tem dinheiro da família que pode emprestar para ajudar, enfim. Essa é a primeira fonte de recursos que existe. Só que existe um risco muito grande para o empreendedor pegar esse recurso próprio. E qual que é esse risco? Ele pode gastar a sua poupança e acabar com ela e o negócio não dar certo, ou não ser suficiente para o negócio dar certo, não ter tempo e recurso suficiente. Então, o que a gente percebe bastante é o empreendedor pegar o seu FGTS e resolver abrir uma empresa nova, coloca o dinheiro ali, mas ele na verdade não calculou exatamente da maneira correta quanto que ele iria precisar de recurso, ou vem uma crise inesperada como essa que nós estamos tendo, e o recurso não é suficiente. Então, o recurso acaba e ele fica em dificuldade com a empresa. Nós temos uma segunda forma de empréstimo, que é o empréstimo através de amigos ou parentes familiares. Da mesma forma que o recurso próprio tem esse risco, esse modelo de empréstimo também tem esse risco, porque a gente sabe que empreender existe um grau de imprevisibilidade muito grande. A empresa pode tomar mais caixa do que precisa, pode precisar de mais caixa de mais tempo, e o empreendedor ficar sem os recursos suficientes. Às vezes o que ele pegou emprestado não vai ser suficiente para a empresa ir até onde ela precisa ir para começar a gerar caixa. Então ele pode ficar numa situação muito difícil com seus amigos, com seus parentes, devendo dinheiro e com uma empresa que não está dando certo. Então essa seria a segunda possibilidade de recurso para o empreendedor. Existe uma terceira alternativa, tanto para o pequeno, para o médio ou para o novo empreendedor, que são os chamados agiotas ou factorings. Agiota, basicamente, é uma pessoa física que empresta dinheiro. E ela, em tese, não é cadastrada no Banco Central, ela não poderia fazer esse empréstimo. Existem agiotas, apesar do nome ser bem depreciativo, que simplesmente são amigos que emprestam com juro. Então, agora existem realmente agiotas, que são pessoas que podem oferecer algum certo de risco, né? Além da taxa de juros ser muito alta, conforme for o tipo dessa pessoa, é realmente perigoso para a idoneidade física do empreendedor. E as factories, que são entidades jurídicas cadastradas que podem descontar recebíveis, cheques e duplicatas. Qual que é o problema dessas duas fontes? A taxa de juro cobrada por eles é muito alta. Como eles só pegam clientes que não têm crédito no banco, porque se a pessoa tivesse crédito no banco, ela estava tomando no banco. Por N razões ela não tem, eles são obrigados a cobrar uma taxa de juros muito alta, porque eles têm uma inadimplência muito grande. Então esse é o primeiro risco. O segundo risco é esses juros crescer demais, a empresa e virar uma dívida impagável para a empresa. Então você abrir uma empresa baseada em juros de agiota e factory é realmente uma loucura, é algo que não deve ser feito nunca. Isso aqui a gente pega pequenos e médios empreendedores, quando estão em dificuldade ou não tem mais crédito, eles vão e tomam uma linha desse jeito, mas mesmo assim é muito ruim. A quarta opção, que é a opção que nós vamos falar ao longo dessas masterclasses, é a captação de recursos com investidores. Então eu vou falar bastante sobre como captar recursos com investidores, quais tipos de investidores existem, quais as vantagens e desvantagens, como o empreendedor pode se preparar para captar recurso. Porque, pessoal, é fato que a hora que a crise passar, a hora que encerrar essa pandemia, com as taxas de juros que existem no mercado, que estão muito baixas, é natural que quem tiver com recurso vai querer investir na atividade empreendedora. Então, o empreendedor que nesse momento difícil conseguir superar essa fase, conseguir manter sua empresa viva com um produto interessante ou um serviço interessante, vai ser a melhor fonte de retorno para o investimento.
porque as taxas de juros estão muito baixas e chega a dar um retorno negativo. Nós vamos ter que acompanhar, ver como é que vai ser após a crise, mas a tendência é que as taxas continuem baixas, exatamente para estimular a atividade empreendedora para o país, para o mundo, né, sair da crise que ele está entrando. Então, essa é a opção que eu vou apresentar para vocês no método 1 em 100. No próximo vídeo, pessoal, eu vou falar sobre as vantagens de ter um investidor e as desvantagens de ter um investidor. E eu vou dar os primeiros passos em quais são os tipos de investidores, o que o empreendedor deve fazer para se preparar para ter um investidor e como aproveitar esse período que nós estamos em casa em quarentena para montar um plano de negócios interessante, seja da sua empresa que já existe ou seja de uma nova empresa que você vai querer criar. Porque às vezes, né, a gente não sabe quem vai mudar de emprego, quem vai manter o emprego, quem vai empreender a partir dessa crise, quem tem grandes ideias. Então eu quero passar para você, pequeno empreendedor ou novo empreendedor, as opções para você se preparar para conseguir captar os recursos para a sua empresa. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.